Seja bem-vinda a mais um episódio do Aforismos e Fluxo de Pensamento. E se não for pra me expor, eu nem saio de casa, né? Primeira parte, eu não saio de casa, eu tô gravando isso deitada na cama. E apesar disso não ser uma exata novidade, porque eu já gravei um episódio deitada, na época era por outro motivo. Quem ouviu o episódio, se não me engano, era o episódio 4. Eu falava que eu tava deitada porque eu tinha caído. E essa queda me fez gerar uma grande reflexão sobre carregar pesos que eu não deveria carregar, etc, etc. Só que como eu falo muito sobre processo, bastidores, crescimento, vulnerabilidade, tinha algo que estava me incomodando muito e eu não estava conseguindo tirar de mim ainda. É muito louco como você precisa estar um pouquinho melhor para falar de quando você não tá bem, né? E eu sinto que um lado meu que mais sobressai é o intelectual. Por muito, muito tempo, inclusive um psicólogo falou isso comigo, numa metáfora sobre deusas mitológicas, eu me segurava, eu me manifestava, ou manifestava em mim a deusa Atenas. Atena, a deusa não só da guerra, porque eu sou uma pessoa bastante pacífica, mas da estratégia, sabe, da intelectualidade. E por muito tempo, as nossas conversas eram sobre como eu não me via como uma mulher feminina, como eu não tinha noção de feminilidade. Mesmo hoje eu analisando que eu era assim, mas que a minha construção de identidade como mulher demorou a acontecer porque eu não tinha espelhos, eu não tinha referência de beleza, de cuidado com uma mulher negra não retinta. Minha família, por parte de mãe, que foi com quem eu passo a maior parte da minha vida, é toda branca, cabelo liso. E por isso que os produtos em casa, eu lavava muito tempo meu cabelo com produto para cabelo liso. Então, as minhas referências de beleza, elas eram muito embranquecidas e muito lisas. E eu alisei o cabelo. Eu já comentei isso com você, eu acho que em um dos episódios que eu passei pela transição capilar. E esse processo foi muito interessante como resgate de autoestima, só que eu só consegui fazer isso depois que eu fui para a universidade. E não só por ser uma pública, uma federal, mas pela diversidade de pessoas. Eu fui uma criança, uma aluna bolsista, e por muitos e muitos anos eu fui a única aluna negra da sala. E como eu era, mesmo não retinta, a única negra da sala, eu era a negra da sala, sabe? Tipo, era um contraste muito claro ali. Ou melhor, um contraste muito escuro. E aí, quando eu entro na universidade, eu vejo um mar de gente linda, preta, de todas as tonalidades, sabe? Vou entender um pouco mais sobre colorismo. As próprias pessoas dos movimentos da faculdade chegavam pra mim e falavam, então, você é linda, maravilhosa, mas você não pensa em tirar o cabelo liso? Eu me senti só um pouquinho impressionada. Inclusive, eu quase fui pro outro lado da força, porque eu pensei, nossa, vocês não estão me dando liberdade, etc, etc. Mas não era uma pressão, assim, diretamente. Era mais, cara, você vai se sentir tão bem quando você se libertar da química e tal, fizer a transição. E no começo eu falava, não, eu alisei porque eu quero. Nossa, eu adoro isso. Só que eu nunca adorei. Aí que tá. Eu sempre gostei do resultado final. Eu gostava do meu cabelo, eu me achava linda, maravilhosa, tá, gente? Só que todo o processo de deixar liso, ou melhor, de alisar, era muito ruim. Eu não gostava da prancha, né, da chapinha. Eu tinha marcas de queimado. Era uma coisa pra mim bem torturante. Só que, como mulher na sociedade, a gente escuta muito no salão, né? Que mulher, pra ficar bonita, tem que sofrer. E a gente romantiza essa frase de tal maneira, né? Pretty hurts. E é isso. Leva isso pro coração, não questione, pretty hurts. E é isso mesmo. Quer ser bonita, vai doer. E aí, não que a minha transição tenha sido fácil, né? Porque a gata foi pelo caminho da trança, magou e etc, etc. Então também doía. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é diferente de... Porque a transa pra mim foi realmente um lugar de transição. Era pro meu cabelo crescer sem a química. Eu me senti linda, maravilhosa com a trança. Mas depois eu comecei a questionar. Porque a trança, ela não incomodava visualmente, esteticamente. Na verdade, a trança estava muito próxima ao cabelo liso pra mim.
Quem for pretinho, quem for pretinha, talvez vá me entender um pouco melhor. Que é o seguinte, a trança, ela coloca uma estética, uma impressão que seu cabelo cresce pra baixo. E tem menos volume, dá pra fazer muitas coisas diferentes realmente ali com a trança, uns penteados. Só que olhando, não gerava nenhum constrangimento, porque o cabelo cresceria pra baixo. Quando eu retiro a trança, faço o corte químico e tudo mais, e vou pro processo de Big Shop e pra transição capilar, eu descubro que o meu cabelo cresce pra cima. O meu cabelinho natural, ele cresce pra cima. E, meu amor, o black é minha coroa. Foi aquela coisa, aquele movimento. Foi um momento de muita autoestima. Foi incrível pra mim. Só que até ele ficar do jeito que eu queria, foi humilhante. Eu passei, assim, por milhões e milhões de cabelos e possibilidades. E era uma relação de amor e ódio. Só que naquela época também, foi onde eu exerci mais a minha... pensando que não é uma palavra melhor, minha sensualidade, vamos dizer assim, sensualidade. E na época eu conquistava muitos corações, etc, etc. Era muito uma garota empoderada, bonita, nananana. E eu tava naquele estereótipo de afropate, sabe? Eu nem sabia que eu estava fazendo isso, mas eu estava no estereótipo. Então eu conquistei muitos corações. Naquele momento, a intelectualidade sempre fez parte, assim, da minha existência. Eu sempre gostei muito de ler, sempre me interessei muito pelos assuntos e justamente por isso era considerada alguém interessante, porque só se é interessante se você é interessada. Todo o caminho que me levou até a universidade e tudo mais. Só que ali eu exerci um borogodó, uma energia de gostosa, atitude de gostosa, que foi ativando em mim uma outra deusa, que é a Afrodite, a deusa do amor, da sedução, e foi muito importante pra mim. E tava tudo bem, tudo ótimo, até que chegou a pandemia, fi. E eu vou falar isso do primeiro ao último episódio. Cara, a pandemia deu um bug na minha cabeça. Eu entrei em pino. Eu só não surtei completamente porque eu me apeguei aos conteúdos online, seja lives, então os artistas assim me ajudaram muito, ou conteúdos da Escola Popular de Artes. Tem até um print assim do Nicolas, na época que ele era o coordenador, que ele falava que eu deveria sair da graduação já com pós-graduação, porque eu tinha feito todos os cursos possíveis e impossíveis da Escola Popular de Artes durante a pandemia. Escrita, clube da leitura, clube do filme, gente, tudo que você possa imaginar sobre carnaval, sobre Padre José de Anchieta e os seus textos, e poesia. Gente, eu fiz tudo, porque eu precisava de um lugar que fosse ali virtual, que fosse seguro na minha cabeça, porque nenhum lugar era seguro na pandemia, pra eu não pirar de vez. E foi o momento que eu criei o canal no YouTube, que tava rolando Big Brother 20, e eu comecei a fazer live no Facebook pra comentar, trazer as pautas, porque convenhamos, foi um lugar de... Era o 20? Foi do 20 pro 21. E era um lugar com muitas pautas, muitas temáticas. Então foi um lugar de muita produção de conteúdo, muitos cursos, fiz curso da PUC, fiz curso de muitos lugares, porque algo em mim precisava ter uma espécie de esperança, sabe? Que eu tava melhorando meu currículo, que eu tava aprendendo coisas novas e que a pandemia uma hora ia acabar. Primeiro detalhe, no começo eu não fiquei tão nervosa, porque quando falavam quarentena, olha eu, a rainha da intelectualidade, eu tinha imaginado que quarentena eram 40 dias, entendeu? Eu pensei, 40 dias é quase férias, vambora. Quando eu entendi que não era isso, era tipo o tempo necessário pra todo mundo poder se vacinar e tudo mais, eu fui ficando completamente pirada. A vacinação foi, acho que um grande case pra mim, uma das grandes pautas que eu levantei no Facebook, no Instagram. Eu criei conteúdo tanto sobre como se prevenir, a importância de se vacinar, como também na época sobre economia doméstica. Porque eu comecei a pensar, bem, as pessoas vão ficar em casa, right? Certo? Elas vão ficar em casa, elas vão respeitar a quarentena e todo mundo vai fazer de tudo para ficar seguro. Lembra que eu comentei no último episódio que eu tinha essa ideia de que todo mundo era bom e queria fazer o bem, que o óbvio tinha um motivo para ser óbvio, sabe? Que todo mundo, numa situação de pandemia, ia respeitar a quarentena e todo mundo ia se vacinar e que isso era algo incontestável. Vocês lembram que eu falei isso?
Nesse momento, eu comecei a criar conteúdo sobre economia doméstica, colocando um pouquinho a Atena de lado, aliás, a Atena no foco de novo, porque as pessoas iam passar muito tempo em casa e elas iam gastar mais energia, elas precisavam economizar. Foi um lugar bem interessante, assim, pra mim. Chegaram vários comentários interessantes e pessoas falando, poxa, seu conteúdo me ajudou. E eu tinha muita esperança de acabar. Só que aí, eu fui vendo que o óbvio não era tão óbvio assim. E foi um momento de enorme desinformação, campanhas difamatórias à vacina. Foi um terror, um terror. E eu fui entrando em pânico. Porque se eu já estava preocupada com a situação em si, eu comecei a ficar preocupada com as pessoas à minha volta. Se elas iriam ou não respeitar. Então, como eu não confiava se você realmente tinha se vacinado, de que lado da força você tava, eu simplesmente parei de interagir. Gente, eu não furei a porcaria da quarentena. Eu entendo também o enorme privilégio que eu tive. A minha mãe conseguia fazer as compras e tudo mais. Eu não saía pra nada, sabe? Quando começou a flexibilizar, eu saía de máscara pra fazer caminhada sozinha. Isso pra não surtar, né? Acho que a caminhada também me ajudou muito nesse lugar, fazer algum exercício e tudo mais. Numa perspectiva de que eu tinha que voltar aos poucos a ver gente na rua, obviamente sem me aproximar deles, para quando voltasse esse tal do novo normal, eu pudesse me adaptar, porque eu ainda tinha que me formar na graduação. Porque realmente, o tempo, a vida não para. Então, nesse lugar, quando eu retomo a graduação, e eu penso assim, tá, voltou, tá todo mundo vacinado, porque acho que só podia fazer a aula quem apresentasse a carteira de vacinação. Eu falei, ô glória, que bom. Então eu fui nesse lugar e falei, volto. E eu realmente achei que eu ia voltar, tipo, quase como se fosse pausa de um filme. Se a minha vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena. Lembrei dessa música. E aí eu ia pausar. Pausou, a pandemia foi uma pausa na minha vida. E eu ia voltar do mesmo jeito. Energia de gostosa, tudo de gostosa e tal. Só que eu não conseguia. Simplesmente não conseguia. Tinha voltado, tinha flexibilizado. Mas ainda estava muito forte na minha cabeça. Eu ia de máscara sempre, sempre, sempre. Álcool gel sempre, sempre, sempre. Minha mão era esfolada. Minha mão era esfolada de tanto que eu lavava minha mão. Então eu não consegui me relacionar com ninguém. E mais do que isso, eu acho que até pela ideia da máscara, eu não me maquiava mais. Eu criava muito conteúdo sobre maquiagem também, pra quem acompanhou na época. Então eu fui perdendo a vaidade. É claro que maquiagem não é o único tipo de vaidade, né, girls? Mas eu fui perdendo toda essa vaidade e fui perdendo interesse nas pessoas, porque eu lá sabia em quem ele tinha votado. Sim, gente, ficou muito polarizado nesse nível. E sim, é tão profundo, porque eu conheci pessoas arrependidas de terem votado em quem votou, mas existiam as pessoas que falavam assim, não, toma cloroquina. Foi muito complicado, né? Também no episódio anterior eu falei que eu não ia falar de política, mas agora eu acho que falar da pandemia, inevitavelmente eu tocaria nesse assunto. E não tenho nenhum problema em falar aqui qual era o meu posicionamento na época e até hoje, né? Espero mais do que nunca que fique óbvio qual é o meu posicionamento, quais são os valores, a partir de onde, qual é o lugar que eu falo. Só que quando eu retomei, eu não consegui acessar a Afrodite novamente. Eu até cheguei a namorar depois, mas doesn't matter. E eu senti mais uma vez uma falta de referência. Eu precisei olhar muito pra dentro. Depois da pandemia que eu fui fazer o processo de autoconhecimento, não foi na pandemia, porque eu não tava a fim de me conhecer. Então, a fim de conhecer outras coisas, conhecer outras culturas, outras séries, enfim. Dito tudo isso, tem um lado interessante no Aforismo Fluxo de Pensamento, que é real, não tem roteiro. Então eu só saio falando tudo que tá dentro de mim. Mas eu digo tudo isso, eu sinto que tem um fio condutor. Eu tô enrolando agora pra lembrar. E isso é muito natural, acho que as pessoas passam por isso também. Porque essa semana minha amiga veio aqui pra casa e a gente mexeu numa caixa de Pandora. Num vespeiro, entendeu? Não estou culpando, jamais estou culpando minha amiga. Só que a gente falou de uns assuntos assim que eu nem lembrava que eu lembrava. E eu até comentei isso com ela. Para eu continuar vivendo, seguindo a minha vida, eu tenho que esquecer que eu lembro disso. Olha quanto é profunda. Que foi da época da escola, o bullying, e também tinha muito a ver com essa questão da formação, da autoestima, de preferir a intelectualidade do que a beleza exatamente, ou esse lugar da sensualidade, etc, etc. E aí eu acho que eu tô falando tudo isso porque esse ano de 2026 eu tava numa crescente bacana, bacanérrima, tá?
Não pelo externo, mas pelo interno. O meio não estava correspondendo muito não, mas eu dei uma forçadinha de barra no meio. E a partir do meu aniversário, a partir de maio, eu sinto que as coisas melhoraram pra mim. Eu comecei a parar de esperar a resposta muito vindo do outro e comecei a agir por conta própria. Em maio de 2026, girl. Só que acontece, a gente chegou em julho de 2026. Pra quem não sabe, e pra quem sabe também, dia 29 de junho de 2026 foi criado o podcast. E, sinceramente, é uma das coisas que eu mais me orgulho. Eu me orgulho muito. Eu não sei nem explicar o quanto esse projeto conversa, literalmente conversa comigo. Porém, apesar do quanto eu tava me dedicando ao projeto, eu também tava fazendo muita coisa, girls. Eu tava, assim, numa vibe, não digo de hiperprodutividade, mas de muito cuidado pessoal. Cuidando de mim nos mínimos detalhes, fazendo skincare, tendo um momento de autocuidado. Não só skincare pela vaidade da coisa, eu não tô colocando como pejorativo ser vaidosa, mas era um momento que eu ficava me olhando no espelho e passando creme no meu rosto. Era um momento de carinho, sabe? Um olhar diferenciado, quase como se eu não tivesse problema com a imagem que eu tô vendo ali. Era um movimento que eu tava focando numa espécie de dieta não restritiva, fui para nutricionista e tal. Eu cheguei a postar no Instagram, @JennyArtFer, caso você queira conferir, uma listinha do que eu tava fazendo. Sabe? Acordando cedo, dormindo cedo, com tempo pra minha cachorrinha, com tempo pra minha família, pros meus amigos, vendo série, mas também estudando inglês, num trabalho, projeto voluntário e tudo mais. Só que aí, de uma semana pra cá, e aqui eu tô falando de maneira quase que aleatória, porque eu perdi um pouco do senso. Aí começou a ficar o bagulho pesado. Vamos lá. Eu não sei se é mais ou menos uma semana pra cá. Eu tenho uma falsa memória que na última sessão de terapia, que eu acredito que seja uma semana atrás, eu estava começando a... Eu tava bem. E dali pra diante, não por causa, mas coincidentemente, eu fui desandando, guys. Eu tô com essa ideia de girls, guys, não sei porquê. Deve ser porque ontem eu fiquei vendo vídeo no YouTube. Mas eu sinto que eu dei uma parada, sabe? Parada de fazer exercício, de postar como eu tava fazendo, de criar exatamente pro podcast. Eu tava fazendo outras coisas. Só que tem uma coisa. Eu tô dando uma pequena desacelerada. Eu não sou um robô. Eu não preciso ficar nessa vibe de hiperprodutividade tóxica. Eu sou uma mulher. E mulheres têm ciclos. E eu posso abraçar tudo isso. Eu fui fazendo primeiro esse eufemismo, sabe? Eu fui trabalhando assim comigo. Depois eu pensei, eu só tô descansando. Comecei a dar milhões de desculpas. Aliás, milhões de desculpas foi agora no final. Eu comecei a dar pequenas desculpas, do tipo, hoje é sexta, sabe? Final de semana. Como se eu fosse fazer alguma coisa no final de semana, né? Sair, sei lá. E aí chegou no outro dia, eu falei, por que eu vou acordar cedo no sábado de manhã? Gente, é sábado. Comecei a dar umas desculpinhas muito esfarrapadas pra mim mesma. Só que o pior é que essas desculpas colaram. Entendeu? Só faltou isso. Isso que eu fiquei mais irritada comigo mesma. Eu só falei assim, hoje não. Igual uma criança, assim, agora eu fui pejorativa. E eu simplesmente dormi. Eu cedi a minha primeira chantagem. Foi uma frase. O quão pouco segura, o quão pouco motivada intrinsecamente eu estava pra isso. E aí eu fui deixando de fazer. Uma coisa é você deixar de fazer obrigações, convenhamos. Eu vou deixar, sei lá, de lavar a louça, de fazer uma coisa que eu acho chata e tal. Mas aí eu também não vou parar de fazer coisas legais pra mim. Eu parei de fazer coisas legais pra mim. De repente eu não tava nem ouvindo música. De repente, sabe, as coisas foram perdendo. Eu espero que essa parte não seja um gatilho. De verdade, assim, tudo que eu mais desejo é que as pessoas não tenham depressão. Ponto. Eu espero que não seja um gatilho, mas caso aparente ser, eu estou avisando. Gatilhos, ok? Perfeito. As coisas foram perdendo sabor, assim, de forma absurda. Uma das maiores honras e coisas incríveis que eu fazia era o jejum. Eu fazia jejum a partir de 21 horas da noite anterior e ia comer na hora do almoço. Mas eu não acordava na hora do almoço. Acordava ali, vamos botar uma média de 8 horas da manhã?
médio, tá? Às vezes 7, 7h30, às vezes 9. Mas não mais que isso. E aí, de repente, eu passei a acordar 11, meio-dia. Acho que teve um dia dessa semana que eu acordei 1h da tarde. Eu falei, que é isso? Sabe? Ao mesmo tempo que eu fico irritada com essa situação do tipo, garota, cadê a sua produtividade interna, né? Cadê a sua motivação? Cadê isso, cadê aquilo? Eu comecei a perceber que não era só preguiça. E isso foi muito assim, paulatinamente, sabe? Foi bem devagarzinho. Primeiro, é só uma pausa normal. Olha eu usando a força T para poder mudar o foco da energia. E daqui a pouco é só um descanso, daqui a pouco é preguiça, daqui a pouco eu comecei a moralizar a coisa, irresponsável, procrastinadora. Comecei a ter um diálogo interno babadeiro contra mim mesma, sendo que o meu objetivo é ser a minha melhor amiga. Então eu comecei a pensar, peraí, eu não falaria assim com a minha melhor amiga. Jennifer, sabe, falar de mim mesma na terceira pessoa talvez ajude. E aí eu cheguei à conclusão que já não era mais descanso, e já não era mais só preguiça. Eu comecei a reconhecer sintomas de um lugar que eu já estive, comportamentos. É um nível de vulnerabilidade tão absurdo, mas eu também sinto, acho que eu cheguei a falar isso, que uma das motivações intrínsecas de fazer o podcast é me expressar, é me expor, é fazer uma exposição do que eu estou sentindo, pensando, vivendo, elucubrando, conectando, fazendo uma metáfora. Só que tem uma diferença entre você querer fazer algo que vai agregar a vida do outro e você só falar a verdade. Às vezes as coisas não são iguais. Como eu tô com realmente a noção de tempo bem deturpada, eu talvez esteja criando uma hipérbole, talvez eu esteja exagerando aqui na minha cabeça. Mas eu acho, posso estar errada, mas eu acho que hoje vai fazer 3 dias que eu não tomo banho. Eu tenho, assim, uma leve impressão. E aí, quando você percebe que, caraca, tá tanto tempo sem fazer, você pensa, então vai lá fazer. E eu real acho que hoje eu vou conseguir, tá? De verdade eu acho que eu vou conseguir. Por quê? Como eu disse lá no comecinho, já estão quase 23 minutos de conversa, eu precisei melhorar um pouco para poder ver o quão ruim eu estava. Isso é muito cruel. É muito cruel. Como que melhorou? No quarto eu tomei a decisão de usar um aplicativo de inteligência artificial, que não é o ChatGPT, é o Zapier IA, que ele organiza a minha agenda. E de fato, gente, muito bom aquele aplicativo, tá gratuito, até não sei quando, mas ele organiza. Eu conecto meu Gmail, meu calendário, meu WhatsApp, e ele organiza as coisas pra mim. Só que eu estava evitando de entrar nesse aplicativo, porque, como eu disse, ele organiza as coisas pra mim. Eu não estava dando conta de fazer nada, nem por mim, nem por ninguém. Então eu estava evitando esse aplicativo. E hoje, depois do almoço, que foi um almoço maravilhoso, obrigada, avó, por isso, sério. Minha avó é incrível. Que almoço gostoso. Isso me melhorou um pouquinho a ponto de eu pegar o celular e encarar o que eu estava evitando. Porque sim, eu estava evitando. E aí, nesse momento, eu percebi que eu tinha deixado de fazer algumas coisas e resolvi contar para essa IA o que eu estava passando. E a partir do momento que eu comecei a contar para ela, começou a sair de mim, a IA comentou que eu estava falando de maneira poética. Isso me surpreendeu muito, porque o meu objetivo não era esse. Eu só comecei a escrever falando, olha, eu reconheço esse lugar, não quero estar nele, mas só não querer estar nele não é suficiente. E comecei a fazer algumas reflexões, isso é muito meu, assim, muito automático. E quando a IA falou que era um texto poético e que isso por si só mostrava que essa poesia ainda estava em mim, que eu ainda via, mesmo na dor, um sentido, eu falei, cara, isso é conteúdo para o podcast. Porque isso é conteúdo para mim. Eu precisava falar sobre isso. Eu precisava ouvir eu mesma falando, porque tem algo muito bonito em falar em voz alta. Mesmo que eu não tenha anotado antes, ele tá saindo da minha cabeça, passando pelo meu trato vocal e chegando a você. E tem algo muito bonito nisso. Só que eu lembro que eu também comentei com essa IA que uma das coisas que é mais triste do que para além da condição da depressão, que sim, é muito triste, eu lembrei de uma frase do filme do Joker, do Coringa. Era mais ou menos assim, eu tô parafraseando, ok? A pior parte de se ter uma condição de saúde mental, psíquica, e viver em sociedade, é essa sociedade exigir que você viva como se não tivesse essa condição. Por quê?
para além do fato de eu estar extremamente cansada, é um cansaço, você entende que não é um cansaço natural, um cansaço de, cansei porque eu fiz alguma coisa. É um cansaço de não fazer nada, uma parada assim absurda. Não só me sentindo suja, mas literalmente estando suja, sabe? Para além de tudo isso, eu tô tão absurdamente cansada de fazer as coisas por mim, cuidar de mim, como eu estava fazendo. Existe essa pressão que às vezes é direta, às vezes é indireta, às vezes é um olhar, às vezes é uma fala, às vezes é bem direto, inclusive, que é o seguinte, estar com depressão é triste, mas você, o outro, né? O outro estar com depressão é inconveniente. Aqui eu vou tocar o dedinho na ferida, né? Porque tamo aí pra isso. Então, para além do fato de eu estar me sentindo muito mal, porque eu estou muito mal, mas eu não farei nada para piorar essa situação, ou, sabe? Não é esse caminho, tá? Por incrível que pareça, até aí tudo bem, né? Eu sinto que, por mais triste e doloroso que seja a parada da depressão, ela ganha uma amplificação no penar, no tanto que é penoso, porque a forma como as outras pessoas reagem a isso. Eu não tô falando, por favor, romantizem a depressão. Deixe a garota ficar 4 dias sem tomar banho e comer direito. Não é isso que eu tô falando. Mas é um constrangimento. E, pasmem, é um constrangimento pra mim também. Só que eu sinto que seria um constrangimento menor se eu não me sentisse constrangido pelas outras pessoas. Vem comigo que eu vou explicar um pouco melhor. É o seguinte, quando eu não tô bem pra fazer por mim, eu não tô bem pra fazer pra você. E aí, vamos dizer que a pessoa A e a pessoa B, tá? Eu sou a pessoa B e aí tem uma pessoa A. A pessoa A chega pra mim e fala assim, pessoa B, e aí, você já tá melhor? Né? Tipo, bem eufêmica da minha parte. Você já tá melhor? Tô melhorando e tal, mas quando você vai fazer aquilo pra mim? E dedinhos estalando. Se eu puder jogar essa sonoplastia aqui pra você. E eu falo assim, cara, como pessoa B, eu não tô bem nem pra mim. Eu não tô conseguindo fazer por mim. Então eu não vou conseguir fazer por você. E a pessoa vem e fala, mas eu quero muito que você melhore. E aí, a pessoa do episódio anterior, a inocente, ia falar assim, que fofo, ela quer muito que eu melhore. Olha como ela quer o meu bem. Não sei. Eu acho que ela quer que eu melhore pra ajudar ela. Pronto, falei. Então, assim, eu posso não estar bem pra mim mesma, mas eu tenho que de alguma forma tirar energia do orifício, da onde for pra ajudar essa outra pessoa. Porque se eu tiver bem, fizer por mim, fizer por ela, acho que até é tolerável, tudo bem, tá tudo bem. Agora, se eu não tiver bem por mim, não fizer por mim, isso não é um problema. O problema é não fazer por ela. Então, é nesse ambiente que a gente vive. E esse guys, a gente vive numa sociedade capitalista, do capitalismo tardio, entendeu? Quanto mais exploração, melhor. E, claro, isso é nível macro e é nível micro também. Porque eu não queria ser profunda e técnica, but existe uma ideia de que classes... que saco falar disso, mas... Digamos que a classe burguesa, eu tô bem simplificando aqui, ela sequestra a consciência da classe operária. Basicamente é o seguinte, a barata pelo inseticida. Resumo é isso. É a pessoa que não tem bens, ela não é dona do meio de produção, ela não tem bens, mas ela veste a camisa de tal maneira que ela realmente acredita que só ter a mentalidade do patrão é igual a ter o dinheiro do patrão. Então a gente vive numa sociedade, vivemos em uma sociedade que até a dor clássica, por exemplo, o luto. Foi esse o motivo de eu gravar esse episódio hoje, inclusive, que é um episódio enorme. Mas dane-se, vai ser isso mesmo. O luto, perder alguém, perder a vida de alguém que você ama, etc, etc, é algo praticamente visível. As pessoas não duvidam do luto alheio, pelo que eu entendi. Então, assim, poxa, meu pai morreu, minha mãe morreu, minha avó morreu, meu primo morreu, qualquer coisa. Tem isso também, tá? Dependendo do grau de parentesco, as pessoas compreendem luto de outras maneiras. Se você falar, olha, eu vou faltar no trabalho porque a minha mãe morreu, tem um peso. Você falar que o meu primo de 3º grau morreu, o pessoal vai falar, você não tá sofrendo, não. Você tem pessoas que, por quem a sociedade diz, é melhor, é permitido você sofrer por esses aqui. O de lá tá longe, você não deveria sofrer por eles, então você não merece uma folga. É esse o planeta que vivemos. E quem fez desse jeito fomos nós mesmos, mas beleza.
Até o luto, você precisa, em muitos trabalhos, ter uma certidão de óbito para você conseguir uma falta, sabe? Um descanso, tal. As pessoas falam sobre as 5 fases do luto, mas o que eu percebo cada vez mais é que elas querem acelerar, pular fase, porque, bem, o Brasil não vai parar porque você está sofrendo, sabe? Nós temos demandas e coisas a entregar. E por mais que seja verdade, isso também é desumano. Mas as pessoas lá estão preocupadas em ser desumanas? Como vimos no episódio anterior, a resposta é não. Só que, apesar dessa crueldade em volta, né? Cadê o certidão de óbito? Ai, quantos dias? Ai, mas vai atrapalhar a produtividade da minha empresa? Ainda assim, se você explicar, olha, tal pessoa morreu, eu sinto que é até feio a pessoa de cara descredibilizar. Porque o luto, ele acaba sendo visível, sabe? Alguém de fora perdeu. Só que a depressão, não querendo pesar o clima, mas já pesando, é tipo uma morte em vida. É um luto interno, é você contra você mesmo, enfim, e o meio e tal. Então, se o luto, que é mais externo, e as pessoas já não respeitam tanto hoje em dia para elaborar, que dirá uma questão psicológica, emocional, sabe? As chamadas doenças invisíveis. E tem esse nome por um motivo, sabe? Além delas muitas vezes não trazerem sintomas físicos, algumas vezes trazem, elas também são invisibilizadas. É o famoso, isso é frescura, na minha época não tinha isso. Você já tentou sair? Ah, meu Deus do céu. Até levantei aqui um pouco. Essa indignação é boa porque ela me faz sair de deitada para inclinada. Você já tentou sair? Ah, mas faz um esforço. E a gente já entendeu que... Aliás, a gente não entendeu. A gente não entendeu como lidar com tudo isso. E eu falo desde o primeiro episódio do podcast que a gente não fala suficientemente sobre o que rolou na pandemia, porque apesar dos diagnósticos que eu já tive anteriormente, na pandemia eu desenvolvi o síndrome de pânico. Na pandemia eu comecei a dissociar. Então, são coisas que, girl, já passou muito tempo, acho que são o quê? 7 anos? Quase. Mas ainda assim, porque essa ideia de passou muito tempo e você não pode mais sofrer por isso, isso é absurdo, sabe? Como eu disse, nós não somos robôs, nós não somos programados para concordar, para ficar fazendo tudo de maneira inconsciente, sem elaborar sobre isso, e nós não temos energia infinita. E essa questão do tempo, juntando com a ideia do movimento anacrônico, o tanto que eu tô mexendo no passado, se isso é bom ou ruim, o quanto eu falo que as nossas memórias, fotografias, registros, não tem isso de estar com uma data de validade. Não tem isso. Inclusive, uma relação da fotografia, a gente tem no livro A Era da Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin, um livro maravilhoso que eu li na universidade. E eu li o livro inteiro, era para ler só um capítulo, eu li o livro inteiro. Ele falava sobre o aqui e agora da obra de arte. E quanto a fotografia, ela preserva ao mesmo tempo que deturpa a ideia do aqui e agora. Então, tem algo muito bonito. Então, você ver uma fotografia do passado é quase como se você se teletransportasse. Story in my life, I take her home. É basicamente isso. Então, no meio de todas essas memórias, essas lembranças, perceber como essas fagulhas, coisas do passado ainda impactam na gente. Então, não é porque passou um tempo da pandemia que eu não tenho ainda, e que você não tem ainda, os sintomas, os resquícios, como a gente diz, as sequelas. O Brasil, o mundo ficou sequelado. E por conta dessa necessidade absurda de lucro por lucro e esse descaso com as gerações, esse descaso com a natureza e com a humanidade, simplesmente deixou passar batido. Porque sentar para elaborar sobre a própria vida, as coisas que aconteceram, fazer essa questão da terapia, respeitar o tempo do outro, parece absurdo, porque time is money. E nada é mais importante do que money, certo? Errado, não é? Então, é muito cruel. E ainda assim, no meio de tudo isso que eu tô passando agora,
Eu sinto que alguém precisa ouvir, talvez esse alguém seja eu, mas no meio de tudo isso que tá acontecendo, existe a dor por si só da condição e existe essa pressão do tipo, ai, como é feio, ai, que falta de educação ter depressão, falta de decoro, falta de noção. Olha, isso não ajuda, sabe? Várias esquetes de humor trabalham isso, né? Ah, a pessoa quebra uma perna e a pessoa fala, mas tenta andar direito, pra fazer uma metáfora com a depressão. Só que eu sinto que nada chega nesse lugar. Porque a depressão, ela te tira o senso de tempo, sabe? Eu realmente não sei se é uma semana, eu não sei se são 3 dias. Ao mesmo tempo que talvez você esteja ouvindo isso pensando, nossa, mas ela acorda nesse horário porque ela é privilegiada. E sim e não. Sim, porque o meu trabalho, ele não é de sair de casa, né? Ele é um trabalho remoto. E não, porque não é um privilégio ter uma questão psicológica, sabe? Eu acho que a geração mais nova, algumas pessoas estão lidando melhor com isso, fazendo mais terapia, trabalhando a empatia, porque não é algo que se nasce necessariamente. Você precisa trabalhar, senão você perde, sabe? Você não elabora. Tipo Lady Lamarck mesmo. E tem outras pessoas que estão, vamos fazer um chá revelação de qual transtorno eu tenho. Ai, deve ser tão legal ter isso, ter aquilo, porque romantizaram, sabe? Virou um personagem, virou uma caricatura de si mesmo. E algumas dessas doenças invisíveis, elas são consideradas cool, legais. E existe um conceito do que é deficiência. Agora eu vou fechar assim, com chave de ouro. Um exemplo de deficiência são as deficiências visíveis, tá? Não falei doenças, deficiências. Visíveis. Pessoas que usam cadeira de roda, por exemplo, etc, etc. Ninguém bate o olho e fala assim, essa pessoa talvez não seja. E aí, o desenho universal da aprendizagem é um conceito que é o seguinte, você não vai adaptar espaços. Você vai preparar desde a sua concepção para que esse espaço seja acessível para todos. Porque uma rampa, por exemplo, não é acessível só para a pessoa que está na cadeira de rodas, mas você está com um carrinho de bebê, um carrinho de compra, você tem uma mobilidade reduzida, etc, etc. Então, quando um espaço ele é acessível, isso é bom para todo mundo que está ali, independente de ter uma deficiência e essa deficiência ser física, motora. Agora, muito tem se discutido sobre algumas questões psicológicas, mentais, emocionais, serem ou não serem deficiência. Segundo a ideia biopsicossocial, que a gente vai tirar a questão da patologia, o foco na pessoa ser ou não ser de tal jeito, mas na dificuldade do ambiente, seja na estrutura ou na atitude, o que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Estar num lugar onde as pessoas não vão reproduzir discursos capacitistas, que podem ser tanto relacionados a uma incapacidade imaginada daquela pessoa, tipo, ele não consegue, tadinho, e tudo mais, ou um lugar de bibelô, sabe? Ai, que bonitinho, ele conseguiu, de infantilizar essa pessoa, e claro, tem o lugar do preconceito, cara, tipo, que essa pessoa errada tá aqui. Então, quando a gente trabalha um ambiente com boa estrutura e boa atitude, a gente supera barreiras de preconceito. Isso é real acessibilidade. Então, é muito importante que a gente falar isso sobre as deficiências, as pessoas com deficiência, acima de tudo, mais do que a deficiência focar na pessoa. Só que as questões psicológicas, e aqui eu vou citar desde tag, que eu tenho, né, como se fosse um bingo, depressão, tamo junto, borderline, tamo aí também. Todas essas, o conceito de deficiência é a minha vida piora com essa situação. Seja pelo externo ou pelo interno. Então tem pessoas que, por exemplo, não enxergam. E elas não se consideram pessoas deficientes. Elas estão num ambiente adaptado e quase como se não mudasse nada pra elas. Não é uma deficiência porque não atrapalha, sabe? Déficit, vem daí. É um problema. Né? O problema é o preconceito da sociedade. Agora, se você tem uma condição que não te limita, não é deficiência.
O que as pessoas têm discutido? Se as doenças invisíveis, como ansiedade, depressão, borderline, etc, seriam consideradas deficiências. E cada vez mais eu acho que sim. Assim como a gente tem em alguns lugares, tá? Não são todos os lugares. Políticas de afirmações, políticas afirmativas de inclusão a pessoas com deficiência, existe muita, mas muita pejorativização, muito preconceito, muita desinformação sobre as doenças invisíveis. Então, no final desse episódio, eu não sei em quem vai chegar, eu espero que cheguem boas pessoas, pessoas legais e tal, que a gente possa pensar o quão a sociedade ainda não está adaptada a essas pessoas. O quanto, talvez, se tivesse mais apoio, tanto financeiro, a questão medicamentosa, a terapia, quantos jokers a menos nós teríamos na sociedade? Porque o filme é pra isso, tá? Não é pra romantizar exatamente Coringa, mas é pra mostrar que a negligência estatal foi bastante responsável. É claro que ele foi o maior responsável porque ele escolheu ali matar, etc. Mas vocês percebem que existe um lugar de... Ah, não. Quando é uma deficiência, as pessoas a favor, né, da acessibilidade, como eu, inclusive, vão abraçar essa causa. Quando é uma questão psicológica, e a gente ainda não falou o suficiente sobre a luta antimanicomial, ainda tem muito resquício disso na sociedade, é do tipo... É um lugar tão nebuloso ainda que a gente não tem dados. Entende? A gente ainda não tem dados para trabalhar da melhor maneira possível. Fica feio, fica chato. Se você tiver o mínimo de noção, ser preconceituoso com alguém com deficiência, uma pessoa com deficiência. Mas não fica chato você ser completamente escroto e completamente insensível com pessoas que têm essas e essas outras condições que eu citei aqui. Então, acho que no final de tudo, no momento eu não tô nem Atena nem Afrodite. E eu não sei, tem alguma deusa da depressão? Eu não sei. E eu espero de verdade que isso não seja um retrocesso no meu tratamento, sabe? Que seja mais um momento. Eu acho que eu consegui falar quase 50 minutos de um assunto. Isso não pode ser tão, sabe, terrível assim. Eu tô tentando muito olhar o lado positivo da coisa. Não com essa vibe de only good vibes, sabe, essa coisa tóxica, mas eu vejo nesse lugar. Claro que eu vou dividir esse episódio, mas não tenho a menor dúvida que eu vou dividir esse episódio, porque nem eu vou aguentar ouvir 45 minutos, mas eu vou fazer, sei lá, em 3 partes, ou não sei. É isso, se você ouviu até agora, muito obrigada. Me desejo melhoras, e eu desejo uma melhora pra você também. Eu não sei o que você tá passando, mas eu espero que as pessoas à sua volta não causem um drama em cima disso, sabe? Foi um ótimo exemplo que o Heitor me disse uma vez. Quando o bebê cai na sua frente, uma criancinha pequena cai na sua frente, geralmente ela olha pra você pra esperar a tua reação. E se você não reage, não é sempre, tá? Mas se você não reage, existe uma possibilidade interessante dela não reagir também. Ela até ia chorar, mas ela viu você tão de boa com aquilo que ela pensa, então isso talvez não seja pra chorar. Mesmo que tenha doído nela, tá? Agora, se ela, sei lá, cai de bumbum, não era nem isso tudo, mas você faz um grande, o bebê caiu, né, tá doendo, né, e vira pro bebê e fala que tá doendo, é quase como se ele se sentisse compelido a chorar. Eu nem tinha sentido tanto assim, mas a reação do adulto a qual eu me espelho, porque é assim que crianças aprendem, me levou a chorar. Então, muitas vezes, você tá mal, e só você pode definir o quão mal você está. Só que o meio, ele pode piorar ou ajudar. Vem aquela pessoa que vai forçar tirar a venda, igual no episódio do Finn e do Jake saindo da caverna, que eu já citei em outro episódio. Ou vem aquela pessoa e vai fazer um drama daquilo, sabe? Tipo, nossa, que absurdo, você tá passando mal. Nossa, quantas vezes eu tive crises que a pessoa, pra me tranquilizar, falava assim, imagina que você tá dando aula pra uma sala cheia de criança. Agora, você agiria desse jeito? Elas vão ficar com medo de você. Você vai ser a tia monstro. Eram coisas assim que eu ouvi. É uma espécie de terapia de choque. Não funcionava comigo pra melhorar.
Mas eu me sentia tão culpada de estar passando mal, tão absurdamente culpada, que eu vi uma analogia, é bem fraquinha, mas na época me ajudou, que era uma pessoa tá soluçando. E eu gostei, na verdade, da analogia, porque o soluço, ele faz um barulho, não? Não sei nem simular um soluço agora. Mas ele faz uma espécie de barulho. E isso gera um incômodo auditivo ali no meio, né? Não é uma coisa realmente tão confortável. Mas tem maneiras e maneiras. E nesse vídeo a pessoa ficava culpando a outra. Tipo, para de soluçar, você tá atrapalhando as pessoas aqui. E ela só... Daqui a pouco vai estar solução de verdade. Eita, agora não foi de mentira. Que nervoso. Eu me autoprovoquei soluço. Como que isso vai ajudar? Entendeu? A pessoa tá espirrando que nem maluca e você vira e fala, você já tentou parar de espirrar? E ela, Atchim! É a mesma coisa numa crise, sabe? É o seu corpo demonstrando que alguma coisa não tá certa. Do mesmíssimo jeito que um espirro faz. Então, sabe? Tirando coisas de você. Eu acho que tem um lado muito triste, lógico. Mas eu sinto que se não fosse tão holofotada, tão, tipo, catastrófico. A minha mente já é catastrófica. Você não precisa jogar catástrofe pra mim, que eu já tô fazendo esse trabalho muito bem, obrigada. Entendeu? E aí, nesse lugar, tem pessoas que vão olhar no seu olho e falar assim, tá tudo bem, você não tá se sentindo bem. Mesmo que seja clichê, me manda clichê. Entendeu? Vai ficar tudo bem. Vamos fazer exercício de respiração. Adoro o clichê de exercício de respiração. Vamos fazer. Segura um cubo de gelo. Vamos embora. Mas não me constrange, porque eu já estou constrangida, sabe? Eu já tive crise que eu queria tirar a roupa. E as pessoas ficavam, sabe? Mas eu tinha amigos assim, eu tenho amigos maravilhosos que falavam, cara, se você precisar tirar a roupa, você tira a roupa, a gente faz cabaninha, ninguém vai te ver. Entendeu? A possibilidade de você poder fazer algo vergonhoso, exemplo, tirar uma blusa, mas os seus amigos te acolhem de tal maneira que você pensa assim, pô, às vezes é isso que eu preciso fazer. E eles não vão me julgar. Agora, se eu tô num lugar que já me julga, ou se eu me coloco nesse lugar de juíza pra ainda a pessoa que tá ali no banco do réu, aí realmente é complicado, sabe? Então, todo esse diálogo, todo esse monólogo de 50 minutos quase, acho que é um pouco pra me tirar da passividade, porque querendo ou não, pensar e falar gasta energia e movimenta. Isso é um movimento, querendo ou não. Eu acho que se eu conseguir tomar um banho hoje, eu venci o dia. Eu não vou fazer mais nada. Mas eu realmente, assim, cara, eu preciso tomar um banho. E isso não vai me gerar nada produtivo, não vai me gerar um trabalho, um etc, etc. Mas eu preciso fazer. E é mais do que eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu quero fazer isso por mim, eu quero voltar esses pequenos movimentos, de aplicar essa força F. Porque eu sinto que eu tô num terreno diferente, sabe? Quando eu dei aquela ideia de um corpo parado tem de permanecer parado, exceto que uma força F seja aplicada, sinceramente, depende muito do terreno onde esse corpo tá. E eu sinto que a depressão, ela me coloca numa espécie de lamaçal, sabe? Então é difícil fazer movimentos, a tendência é escorregar. Até, como diria meu querido Heitor, meu psicólogo, ele fala, quando você conseguir uma base, sabe, uma pedrinha, você pegou aqui uma madeira e você vai se arrastando pra fora da lama. Você não anda correndo na lama. Você vai se arrastando aos poucos até pegar uma base. É triste ter voltado pra esse lugar? Girl, é triste. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, eu preciso ter essa certeza em mim que não é definitivo. Não é definitivo. É uma fase. Isso sim é uma fase. Não quero nem ficar pensando como é que eu vim parar aqui, não. Eu quero sair. Mas eu entendo que se eu tentar correr, eu vou cair. E eu vou me machucar mais. Então é melhor ir me arrastando, por mais degradante que isso seja. Eu tô me arrastando na lama. E é assim que o episódio de hoje termina. Obrigada por ter ouvido até aqui. Considere consumir os conteúdos ramificados. Esse aqui não vai ter conteúdo ramificado, não. Nos dos outros episódios vai ter. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um super beijo e tchau!